estamos felizes pela sua presença. Aliás, estamos felizes porque desde a nossa primeira noite, no sábado, dia 27, hoje já estamos na terceira noite da nossa Semana Santa Especial, nós temos tido uma boa presença de pessoas conectadas, pelo menos aí temos mantido cerca de 50 conexões individuais, né, por aparelho, cerca de 100 pessoas, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, conectadas todas as noites aqui conosco nessa Semana Santa. Agora são 7h30, nós queremos saudar a todos os presentes, agradecer a todos os presentes e dizer que hoje nós novamente teremos um momento especial de oração. Nesta noite, o tema escolhido para oração intercessória é um tema muito atual, um tema de extrema necessidade e urgência, que é a oração em favor dos doentes e também em favor dos enlutados. Diante de um contexto tão grave, tão complicado, nesta noite nós estaremos orando de forma especial por todas aquelas pessoas que estão doentes, todas aquelas pessoas que estão também enlutadas em algum momento desse um ano já de pandemia que vivemos, já perderam algum ente querido. Creio que todos nós conhecemos pelo menos alguém que tenha, infelizmente, descansado por conta desta grave crise sanitária por conta do coronavírus. E nós acreditamos que Deus continua no controle de todas as coisas e queremos, nesta noite, rogar a Ele de forma especial o conforto, a cura e a atuação dEle na vida das pessoas que estão precisando desse seu poder consolador, desse seu poder restaurador e doador de vida que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode dar. Aproveite esse momento para refletir, para orar, para se consagrar ao nosso Deus. Querido Deus e bondoso Pai, nós estamos mais uma vez reunidos, Senhor, em Teu nome, para clamar a Ti a misericórdia e a graça que vem dos altos céus. Pai querido, nós estamos atravessando um momento difícil nessa terra. O planeta que o Senhor criou hoje está contaminado com esse vírus. Nós queremos Te clamar, Senhor, que o Senhor tome os enfermos em Tuas mãos. Nós colocamos em Tuas mãos o planeta Terra, porque estamos passando por um momento muito difícil. Que o Senhor atenda, Senhor, os doentes que estão internados, que estão aguardando vaga, que eles possam ser acolhidos pelos médicos e que eles tenham uma solução para o seu caso. Abençoe também esses médicos, enfermeiros, que eles estão à frente ali de atendimento desse povo todo, que eles possam ter, Pai, força, saúde, disposição, amor no coração para lidar com essas pessoas. Estamos também, Senhor, tristes pelos que faleceram, estamos tristes pela família desse povo que faleceu, mas nós queremos colocar também as famílias em Tuas mãos. Que o Senhor venha confortar o coração de cada um. Que nós possamos ter a certeza, Pai, que um dia nós vamos nos encontrar novamente e a alegria será total, porque estaremos vivendo com o Senhor na eternidade. Abençoe de maneira muito especial este culto. Tome o pastor Carlos Reis mais uma vez, ilumine-o com o poder do Teu Espírito Santo. Que essa mensagem de hoje também venha calar fundo em nosso coração. Dê-nos a Tua paz, Senhor. É o que nós te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Oi, amiguinhos. Seja bem-vindo para mais um dia. Hoje nós estamos no terceiro dia de histórias dessa semana especial. É bom ter você aqui com a gente, né? Ouvindo as histórias, aprendendo mais sobre o amor de Jesus. E antes de nós começarmos a nossa história, que também é muito interessante, eu quero fazer uma experiência com vocês, tá bom? Você aí de casa também pode participar. Pega um copo com água, deixa o copo aí, Susan e Raíssa, por favor. Esse é o meu. E o meu? Isso.
Agora eu vou dar uma moedinha para cada um e vocês vão jogar a moedinha dentro do copo. Muito bem. Agora, olhando o copo daqui, você consegue ver a moeda, Susan? Eu tô vendo lá de baixo. Embaixo. Se você olhar por baixo dá pra ver, né, Raíssa? E aqui de longe, você consegue ver a moeda? Não. Não dá pra ver a moeda. Eu Veja tô só. vendo. Isso, se nós olharmos por cima ou por baixo, nós vemos. Mas se você olhar de lado assim, ó, não dá pra ver a moeda. A nossa história de hoje vai falar sobre aparências. Aparentava ser uma coisa, mas não? Mas não era. Vamos lá então para a nossa história? Vamos ouvir? Jesus estava com os seus discípulos, né? Andando ali pelas estradas de Jerusalém. E ele e seus discípulos estavam caminhando. Vocês sabem que no deserto, né? Nas estradas é muito quente e dá sede e fome. E eles avistaram bem ao longe uma árvore linda, cheia de folhas verdinhas. Eu não consigo ver. Eles, os amiguinhos, estão vendo a árvore, por isso que eu virei pro lado de lá, tá bom? Mas eu não consigo ver. Já já vocês vão ver. Aí, essa árvore, eles tinham um costume lá da época de comer os frutos das árvores. Essa árvore aqui era uma árvore de figos. Vocês aí gostam de figos? Vocês já comeram figos? Não? Já viram uma árvore? Você já viu? Vocês? Não? Mas a gente conhece, é mais conhecido, né? Aquela lata que vem em calda, igual o doce de pêssego no supermercado, né? Tem Eu gosto de pêssego. Você gosta? Então, era bem gostoso também o figo. Eu gosto de manga. É de manga? Essa árvore era de figo. E então, é assim, a árvore de figos é uma característica especial dela. Ela só dá figos quando ela está bem verdinha, quando está cheia de folhas verdes. Então, quando Jesus e os seus discípulos avistaram ao longe essa árvore tão verdinha, eles pensaram logo que ela teria figos, que estaria cheia de figos. Então, eles vieram e falaram, olha Jesus, a árvore, vamos. E se aproximaram ali, então, da figueira. Jesus se aproximou também da árvore, da figueira. E aí, quando chegaram bem perto, eles notaram que a árvore não tinha figos. Ela apresentava, na aparência, parecia que tinha, mas não tinha. Então, Jesus, naquele momento, fez aquela árvore se secar. Por que não? Por que ela não tinha? Porque ela aparentava ser uma coisa que ela não era. Parecia ser uma árvore cheia de frutos, mas ela não produzia frutos. Tinha só as suas folhas. Sabe que é? E então Jesus fez a árvore Algumas árvores têm figo? Sim, as árvores de figos têm figos. Então, sabe que lição nós podemos aprender? Que Jesus, na mesma hora, disse para aquela figueira se secar? Sabe por quê? Porque nós não podemos aparentar o que nós não somos. Nós não podemos aparentar o que nós não somos, né? Nós precisamos dizer o que nós sentimos. Por que que Jesus fez isso? Porque nós precisamos ser verdadeiros. Se a árvore era para produzir figos, ela tinha que produzir figos. Então, se a Susan ama a Jesus, a Susan vai demonstrar o amor de Jesus sendo bondosa e amorosa para com as pessoas. A Raíssa, se a Raíssa ama Jesus, a Raíssa vai ser sempre obediente. Tem esse botão. Sempre obediente. Então, nós precisamos dizer o que nós sentimos e sermos verdadeiros. Por que tem botão? É o avental, o botãozinho do avental.
Nós precisamos ser sempre verdadeiros e é o que Jesus ensinou para aquela figueira e para os discípulos naquele dia. Então você aí, amiguinho em casa, e você também, Susan e Raíssa, vocês precisam ser verdadeiros com Jesus. Se você tem aquele sentimento, aquela vontade de ser desobediente, você tem que orar para Jesus e dizer: Jesus, transforma o meu coração, eu quero ser diferente, eu não quero ser obediente, transforma a minha vida, para que todos os meus amiguinhos e todos vejam que eu sou de Jesus. E o nosso verso em especial, que nós ainda não falamos do nosso versinho, ele está em 1 Samuel 16, verso 7, diz assim: porque o Senhor vê o pecado. Porque o Senhor vê o ser humano. O ser humano, porém, vê o exterior. Mas Jesus vê o coração. Jesus vê o nosso coração. O verso diz: porque o Senhor não vê como o homem vê. Jesus vê o nosso coração. Os homens só veem o que está por fora, o exterior, mas Jesus vê o nosso coração. Então, o que nós precisamos fazer hoje, Raíssa e Susan? É colocar o nosso coraçãozinho segura de um lado, a Susan do outro, para os amiguinhos lá em casa verem. Jesus precisa morar em nosso coração. Nós precisamos pedir que ele venha e dizer: Jesus, transforma o meu coração. Eu quero ser obediente e agradecido sempre, todo o tempo. Que esse seja o nosso desejo. Que você tenha aprendido com essa história de que Jesus pode fazer qualquer mudança que você precise fazer na sua vida, né? Para sermos sempre felizes, obedientes e falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Vai pegar o balão pra gente brincar de balão? Um beijo, amiguinhos. Beijo. Tchau. Tchau. Até amanhã para nossa próxima história, tá bom? Fiquem com Deus. Vou guardar no meu coraçãozinho. Vai ter. Levanto a cruz de Jesus, proclamo seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito, nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados.
de Jesus, proclamo seu nome. Que o nosso louvor seja não apenas por lábios, mas seja também de todo o coração. E tenha certeza de que não importa em que circunstância você se encontra, Deus olha para você de forma carinhosa e amorosa e te aceita como filho e como filho. Eu queria agradecer a sua conexão, por vocês estarem participando dessa semana. Nós temos irmãos da Igreja Adventista, mas temos muitos amigos e amigas que também estão conectados. A Caroline acabou de dizer que a colega de trabalho, a Mayara, também está assistindo. Estamos felizes por você ter se conectado e se juntado a nós neste momento para estudarmos a Palavra de Deus. Sem qualquer medo de ser feliz, estamos aqui para simplesmente abrir a Palavra de Deus e pedir para que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. E sua palavra é poderosa para nos instruir. Queria agradecer também a toda a equipe técnica que tem feito um bom trabalho. Essas meninas da história infantil, elas são demais. E a gente enche o coração de alegria de ver a oportunidade que nós temos de instruir crianças pequenas nos caminhos do Senhor, né? É realmente algo maravilhoso. Eu queria, nesta noite, abrir a palavra de Deus e nós estamos fazendo uma cronologia, né? Nós analisamos o que aconteceu no sábado à noite, quando Jesus esteve em Betânia. Ontem nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e que foi o domingo, né? O domingo que é conhecido como Domingo de Ramos. E hoje nós vamos tratar o que aconteceu na segunda-feira daquela semana, a última semana de Jesus aqui na Terra. O que foi que aconteceu nessa semana? Bem, a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus amaldiçoou uma figueira e ele também purificou o templo pela segunda vez. Então, essas são as ações de Jesus. É claro que ele deve ter feito mais do que isso, mas é o que a Bíblia revela. E Jesus estava indo a Jerusalém e estava voltando para Betânia para descansar. Quem sabe Jesus, nessa última semana, quis estar ali mais próximo de seus amigos, para buscar alento e para também buscar conforto, porque a polarização em torno de seu nome estava chegando a seu clímax. Como eu gostaria de ter o poder que Jesus tinha para pregar. Eu acredito que não seja nem um pouco incomum nós buscarmos, porque Jesus, ele é o nosso exemplo. E eu penso que você também gostaria de ter muito do poder de Deus em sua vida. Mas sabe, a pregação de Jesus, ela tinha uma responsabilidade muito grande, porque Jesus dividia quem ouvia, não importa que multidão que fosse. O resultado da pregação de Jesus era apenas dois grupos de pessoas, os que aceitavam sua palavra e os que a rejeitavam. Então, eu penso que essa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande. Mas, embora, é claro, estou tão longe de ter as condições de replicar as palavras de Jesus com a sua autoridade, eu quero dizer que, ao recorrer à Bíblia, não importa quem o faça, se o faz com a literalidade e buscando o poder na palavra de Deus, você também tem autoridade para pregar e para falar aos corações. Mas isso é uma grande responsabilidade, porque quando nós falamos sobre as verdades do reino de Deus, também só cabe a nós termos duas decisões. Ou aceitamos a palavra ou nós a rejeitamos. No Evangelho não há como ficar em cima do muro. Como o pastor Roberto Mota costuma dizer, o muro é de Satanás, então a gente não deve ficar em cima do muro em circunstância nenhuma. Então eu peço para você, nesta noite, que você ore, para que Deus coloque no seu coração
a melhor decisão a ser tomada. Essas duas histórias que nós vamos ver, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, e nós vamos considerar esse aspecto da figueira e o aspecto da purificação do templo. Só que Marcos ele usou uma peculiaridade ao descrever essas histórias, e nós vamos analisar aqui. Porque essas duas histórias, elas nos ensinam para não vivermos por mera aparência. E não devemos confiar em nada mais do que a não ser em Jesus e em seus ensinamentos. Eu queria que você... eu vou contar aqui uma historinha. Eu gosto de historinhas, você já percebeu. Eu queria ilustrar como que às vezes se torna a nossa adoração. Diz que um pai estava num prédio, eu moro num prédio aqui em Rio Preto, que ele tem 15 andares. E esse pai, essa criancinha da história, estavam provavelmente num prédio mais elevado. E quando você mora, principalmente numa cidade como Rio Preto, ou mais ainda indo para São Paulo, as pessoas podem estar muito próximas uma das outras, mas elas estão, na verdade, vivendo solitárias. E as pessoas não se comunicam muito. E no elevador, dizem que a regra de etiqueta é que se você estiver conversando com um familiar, com um amigo, enquanto você viaja no elevador, se o elevador para e uma pessoa entra, você para de falar. Porque a pessoa não tem a obrigação de ficar ouvindo a sua conversa, seria mais ou menos por isso. Eu acho chato, eu prefiro conversar com as pessoas. Mas essa era a situação. Eles embarcaram no elevador, e logo que o elevador começou a descer, ele parou no andar, e um senhor entrou dentro do elevador. O pai cumprimentou o seu vizinho, que acabava de entrar, e ficou aquele silêncio. É interessante, né? As pessoas no elevador parece que ficam só olhando ali, pedindo, por favor, para que a viagem seja mais rápida, porque não querem conversar umas com as outras. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Você pode até perceber assim que tem uma expressão física no elevador, que as pessoas fazem assim. Você já percebeu? Já percebeu esse movimento das pessoas ficarem na ponta dos pés? Bom, o silêncio havia se estabelecido no elevador, só que aquele senhor, talvez que não sabendo as regras do etiqueta, pegou do seu paletó um bombom. E não era sonho de valsa, não. Era um bombom fino, uma embalagem bonita. E ele fez aquela característica puxadinha assim nas orelhas para abrir, e aí faz aquele barulhinho. Como é que faz esse barulhinho, crianças que estão ouvindo? Aquele barulhinho, você conhece. E quando fez aquele barulhinho, a criancinha que estava no elevador teve a sua atenção chamada. E aquele senhor, olhando o que ela estava percebendo, ele estava comendo bombom dentro do elevador. E a criança continuava naquela expectativa. E então, para a alegria daquela menininha, ele puxou outro bombom e deu de presente para ela. O pai, àquela altura, um tanto constrangido com o silêncio da filha, disse: filhinha, como é mesmo que fala? E aí ela olhou para o tio e passou a mão nas mãozinhas e disse: o senhor tem mais um bombom? O senhor tem mais um bombom. O pai pôs a mão na cabeça e disse: não, filhinha, fala muito obrigado, né? Muito obrigado. Queridos, aplicando essa historinha para a nossa vida espiritual, eu queria que você pensasse que muitas vezes nós chegamos a Deus apenas expectantes do que Ele tem para nos oferecer. E talvez, como essa menininha, nós sempre sejamos assim perguntando: Senhor, qual é a bênção que o Senhor tem para mim hoje? O Senhor tem mais uma bênçãozinha para mim? E ficamos assim, esperando que Deus sempre esteja disposto a ouvir aquilo que pedimos. A religião de Cristo, no entanto, a que Ele revelou no Evangelho, é uma religião dinâmica, na qual Ele espera que eu e você produzamos
frutos. Isso acontece no último sermão dele pregado, na noite de quinta-feira, e nós não vou dar nenhum spoiler aqui, mas nós vamos meditar nisso também, quando ele disse que ele era a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E Jesus mostrou o quanto que são importantes os ramos. Então, a verdadeira religião, ela é uma religião em que, salvos pela graça de Cristo, nós temos uma vida transformada pelo seu poder. Olha como que muitas vezes a visão de cristianismo pode estar distorcida para alguns. Numa primitiva lápide americana, muito antiga, ela tem a data de 2 de março de 1843. O epitáfio, ele dizia o seguinte: aqui jaz Ephraim, o qual matou 89 índios que o Senhor os entregou em suas mãos. Esperava haver matado 100 até o fim do ano, quando adormeceu em sua residência em Hawks Ferguson. Ok. Você prestou atenção no que eu acabo de dizer? O Senhor os entregou. Esperava ele matar 100 anjos até o final do ano, quando então morreu em Jesus. Bem, eu confio no Deus de amor e misericórdia, mas será que não está alguma coisa errada aqui? Será que não tem alguma coisa fora de lugar? Você já reparou que algumas coisas não são o que parecem ser? Há um ditado que diz que não se pode julgar um livro pela capa, e nós jamais devemos julgar o cristianismo de quem quer que seja, mas as aparências enganam. Tem um pastor que eu amo muito, o pastor Alci Oliveira, ele diz assim: olha, você pode parecer e não ser, mas se você é, você parece. Como que eu posso buscar um cristianismo autêntico em que a minha vida seja uma vida guiada pelo poder do Espírito Santo para produzir frutos para a salvação, para a bênção, para a honra e glória de Deus, para o crescimento de seu reino espiritual aqui na Terra? As aparências, no entanto, elas podem enganar. E meu apelo para você nesta noite é que você não se sinta atraído por qualquer superficialidade na religião. As aparências realmente enganam, principalmente quando o assunto é vida espiritual. Há pessoas que não exibem espiritualidade, que na verdade possuem um íntimo relacionamento com Deus. É verdade também que muitas pessoas piedosas, elas são humildes, elas não ficam anunciando o que elas fazem de bom para Deus e para o próximo. Por outro lado, há pessoas que aparentam ser muito espirituais, mas na realidade são vazias e superficiais. Sim, as aparências elas podem enganar. Hoje vamos analisar 2 atos aparentemente incompreensíveis de Jesus, mas que por trás das suas atitudes, Jesus buscou ensinar-nos alguma coisa. Essas 2 histórias, inclusive, elas estão ligadas e há uma lição muito importante ao analisarmos cada uma delas. Marcos, ele costuma fazer isso. Ele costuma colocar uma história como se fosse um sanduíche, e você tem uma história que começa, depois uma outra história, e depois ele volta à primeira história para concluir. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque existe uma razão por trás disso. Porque existe algo que Jesus está querendo ensinar e que não pode passar despercebido. Bom, a primeira situação foi quando Jesus amaldiçoou a figueira. E a segunda é a purificação do templo, quando Jesus expulsou os cambistas do templo, chamando-lhes de ladrões. Bom, a maneira como Marcos conta essa história, ela é realmente muito importante. E eu queria, então, nesse momento, ler essas histórias para que você possa também compreender a verdade que Jesus está querendo ensinar aqui nestas duas lições. Primeiro, Jesus amaldiçoou uma figueira, depois ele expulsou os cambistas do templo, e só então
ele retorna à história da figueira, e essa é a maneira de Marcos dizer que esses dois eventos eles estão relacionados e que, se perdemos o significado da figueira, também perdemos o real significado da limpeza do templo. Então, vamos lá? Vamos ler Marcos capítulo 11, versos 12 a 14. Marcos 11, 12 a 14. Pode, por favor, abri-la? Marcos 11, versos 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, se achava alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versos 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram a figueira seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Vamos ficar por aqui, já nós vamos ler o que aconteceu quando Jesus foi até a cidade. Bem, aqui nós temos uma situação realmente um pouco diferente. A história começa com Jesus amaldiçoando uma figueira. E nós temos aqui, no meio, para essa história ficar completa, nós temos a purificação do templo. Muitas pessoas têm quebrado a cabeça com o motivo de Jesus amaldiçoar essa figueira. Esse é o último milagre de Jesus registrado no livro de Marcos. Não foi o último milagre dele. Lembra-se que Jesus, na quinta-feira, ainda curou a orelha do servo do sumo sacerdote. O nome dele era Malco. E, claro, né, esse nos milagres no mundo físico. Mas no mundo espiritual, você vê que na cruz, Jesus produziu conversão, até mesmo para o ladrão que estava ao seu lado. Mas esse é o último milagre que Jesus faz, registrado por Marcos, e é estranho, né, que seja exatamente um milagre de destruição. Mas eu falei uma coisa ontem para vocês, e eu queria que você lembrasse um pouquinho do sermão de ontem. Deus, ele é amor, e isso deve se sobrepor a tudo que nós entendemos sobre Deus. Mas pense nisso um pouco. Qual seria a finalidade de Jesus ter destruído essa figueira? Veja, só pode ser para nos dar uma lição. Não havia nenhuma outra razão para isso. Então vejam, queridos. Além do mais, a perspectiva de Jesus de encontrar os figos parece ser um tanto irracional, visto que Marcos nos diz que não era a época de figos, acabamos de ler aqui. Até mesmo o famoso escritor Bertrand Russell, ele é um influente matemático do século XX, um filósofo, na verdade ele é um conde inglês e ateu, né? Ele faz uma lista de por que ele não era um cristão, e na lista dele está esse milagre de Jesus ter destruído a figueira como uma das razões que ele não era cristão. Isso é tão diferente do caráter de Jesus, amaldiçoar uma árvore, né, aparentemente inocente. Então, lembre-se do que eu acabei de dizer. Deus é amor. E se ele fez isso, é porque ele queria nos ensinar algo. Mas por que ele amaldiçoou uma árvore aparentemente inocente? Não devemos condenar de imediato Jesus, e não podemos também usar aqui uma interpretação superficial. Vamos analisar mais de perto a história. Jesus encontra essa figueira em sua caminhada da cidade de Betânia para a capital, para Jerusalém, durante o feriado da Páscoa. Ele vê à distância uma bela figueira cheia de folhas. As figueiras eram extremamente comuns no antigo Israel, como ainda são hoje, até o dia de hoje. E as figueiras são únicas entre muitas outras árvores. Por quê? Porque elas são as únicas, pelo menos que eu conheço,
árvores que elas produzem primeiro os frutos para depois produzirem as folhas. É assim que acontece com esse tipo de figueira lá na Palestina. Portanto, o fato dessa árvore ter folhas sugeria que ainda havia algum fruto ou sobra de figos da colheita passada, ou figos ainda verdes, que também eram comestíveis. Por isso, mesmo que a época normal de produção tivesse passado, não era irracional a tentativa de encontrar algum fruto naquela árvore. Então, veja, já é um acidente aqui achar que Jesus estava sendo irrazoável. Mas Jesus não encontra nada além de folhas. O que nos diz que aquela figueira era uma figueira estéril. Então, veja, não era qualquer figueira. Aquela figueira, ela era uma figueira estéril que não produzia figos. Então, agora, nós vamos entender por que Jesus recorreu a ela. Então, aqui nós encontramos um primeiro princípio muito importante para a vida cristã. Seguimos a Jesus quando nos recusamos a viver por meras aparências. Não confunda aqui folhas com frutos, porque por mais impressionantes que possam ser as folhas, à distância, principalmente quando você olha uma árvore exuberante, as folhas elas não significam nada se não houver frutos. Porque a gente pode perceber que qual é o objetivo de uma árvore existir? Ela existe para produzir frutos. As histórias estão interlaçadas. Eu queria que você olhasse primeiro um pouquinho para o templo judaico. O templo judaico, como nós vamos ler já já, ele era impressionante. Sua aparência era incrível, com as paredes enormes e sua arquitetura ornamentada. Ele era de um mármore que não existia na Palestina, um mármore polido, branco. Aquilo, quando a luz do sol batia, era impressionante. Somente o pátio do templo ele era equivalente em tamanho a 5 campos de futebol. Durante a celebração da Páscoa, mais de 200.000 pessoas podiam estar ali na cidade. E eram sacrificados no altar do templo um incrível número de animais. E tudo aquilo dentro de uma ordem, de um cronograma que funcionava para que todos pudessem adorar. Mas o templo ele não estava produzindo aquilo que era esperado por Deus. E o que Deus esperava? Ele esperava adoração sincera, esperava um povo compassivo e justo. O templo havia se tornado uma bela árvore cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. E essa é a situação da vida espiritual, infelizmente, de muitos. E o meu apelo para você nessa noite, entenda-me, não é aqui lançar críticas, mas você precisa despertar de que a religião superficial não é aceita por Deus. Tantas pessoas não têm as suas Bíblias abertas no Salmo 91, no Salmo 23, mas nunca recorrem a ela para ler qualquer porção da Bíblia. Quantas pessoas acham que porque oram uma vez por dia, e normalmente para pedir mais um bombom, né? Normalmente para buscar bênçãos, já fazem o suficiente. Então, queridos, veja, os judeus da época de Jesus, eles eram muito religiosos. Eles iam muito mais à igreja. Bem, nós não podemos ir na igreja agora, mas eles iam muito mais ao templo do que nós. E não era fácil fazer isso. Entendo que eles eram pessoas muito religiosas, mas a religião deles havia se tornado simplesmente formal. E Deus não se alegra, ele não aceita o tipo de adoração formal. Eles frequentavam fielmente os cultos, podemos assim dizer, mas não conseguiam realmente dar louvores e honras a Deus. Então, queridos, Jesus aqui, ele está mostrando que nós precisamos ter uma religião que vá além das aparências. Muitas pessoas colocam nos seus cartões de visita aquele peixinho que é um símbolo do cristianismo para darem assim um testemunho
mas será que eles estão conduzindo com honestidade os seus negócios, com os valores cristãos que nós somos chamados a desenvolver? Veja bem, as folhas elas podem até impressionar as pessoas à distância, mas a menos que essas folhas estejam produzindo também nestes ramos frutos para o reino de Deus em nossas vidas, elas são apenas uma máscara para esconder a real situação. O templo também ele era estéril. Okay? O templo ele também era uma figueira sem frutos. E vamos ler agora então a segunda parte da história, que está ainda no capítulo 11 de Marcos, no verso 15 a 19. Posso ler? Depois de ter, então, Jesus amaldiçoado a figueira, foram para Jerusalém, diz o verso 15. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? E ele então cita aqui Isaías capítulo 56. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E, vindo à tarde, saíram da cidade. Então, Jesus saindo da cidade, ele teve o episódio de explicar para os discípulos por que ele havia amaldiçoado a figueira. Então, o clímax será exatamente essa conclusão. Então, aguarde um pouquinho, que eu quero que você tire algumas lições, primeiro, do que Jesus fez ali no templo. O que Jesus estava fazendo? Jesus era judeu, ele era, na verdade, nazareno. Eu até falei errado aqui. Ele era nazareno porque nasceu em Nazaré. Mas Jesus era nazireu. Nazireu era uma seita dentro do judaísmo que tinha alguns costumes. Por isso que Jesus tinha os cabelos compridos. Porque além de nazareno, ele era nazireu também. Ele era judeu. Jesus também, ele não tomava bebida alcoólica. Ele não tocava em nenhum corpo morto. Por isso que quando Jesus tocou no esquife que continha ali o corpo do filho da viúva de Naim, antes de ressuscitá-lo, ele foi criticado por ter quebrado o seu voto. Então, veja, Jesus não estava falando simplesmente contra o que acontecia ali no templo. Bom, no meio dessa história da maldição da figueira, está a cena de Jesus no templo, e, tradicionalmente, esse evento da purificação do templo, ele é interpretado talvez de maneira superficial. Sim. A interpretação mais usada para essa história é a seguinte: Jesus estava tentando reformar o templo judeu por causa da desonestidade das pessoas que vendiam animais de sacrifício lá dentro. Essa explicação vê os cambistas como simplesmente comerciantes de bugigangas na Terra Santa hoje. E Jesus estava chateado por causa do serviço de adoração não ser aquilo que era o mais importante, e sim o próprio comércio. Na verdade, havia vários fatores. Jesus ele falou contra também o fato do templo ter uma moeda, e uma moeda do templo, com o carimbo do templo. E as pessoas que vinham trazer a sua oferenda, o cordeirinho para o sacrifício pelo pecado, eles colocavam defeito no cordeirinho. E diziam assim: esse daqui não serve. E agora? Você tem que comprar um do templo. Mas eu tenho dinheiro. Não, você tem que fazer o câmbio para trocar pela moeda do templo e comprar com a moeda do templo. E havia ágio, havia
como existe o valor do dólar para compra e venda, também assim era a moeda do tempo. Por isso que Jesus ele foi tão enfático a dizer que aqueles religiosos que no verniz pareciam muito santos, ele os chama de ladrões. Ele, na verdade, diz que eles estavam transformando a casa de seu pai em um covil de ladrões. Bem, Jesus ele queria mostrar mais do que isso. Essa é a explicação tradicional desse evento. Mas lembre-se de que as aparências, elas enganam. A chave para entender a atitude de Jesus aqui está nas duas passagens do Antigo Testamento que são citadas no verso 17. O que ele cita aqui? Ele cita Isaías capítulo 56, o verso 7, e ele cita Jeremias capítulo 7, os versos 4, 9 a 11. Bem, a primeira passagem está em Isaías. O capítulo 56 de Isaías, ele fala sobre um templo, ele fala sobre um tempo no futuro, em que as pessoas anteriormente excluídas da adoração no templo seriam bem-vindas. As pessoas que eram marginalizadas ou deixadas de lado seriam aceitas. E então, o que está escrito aqui, eu vou ler na NIV, que é na Nova Versão Internacional, o que Isaías disse no capítulo 56, versos 3, eu vou ler o verso 3, o 6 e o 7, ok? Aqui está escrito: nenhum estrangeiro que se vincule ao Senhor dirá, o Senhor certamente me excluirá do povo. E os estrangeiros que se ligam ao Senhor e o servem para viver no nome do Senhor e adorar a Ele, estes trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então vejam, queridos, é um contexto muito especial, não é? Quando Jesus simplesmente ele cita esse final, esse último verso, verso 7, ele cita dentro de um contexto especial, em que as pessoas que antes eram rejeitadas agora seriam aceitas na casa de seu pai. Outro texto que Jesus cita aqui, vem do capítulo 7 do livro de Jeremias. Vamos ler o contexto? Eu vou ler o verso 4 e depois eu vou ler os versos de 9 a 11. Jeremias capítulo 7 também, na Nova Versão Internacional. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois, vinde e vos pondes diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Qual que era o contexto aqui? Essa geração não adorava mais o Deus do templo, e sim o próprio templo. Eles estavam encantados com ele, com suas edificações. Eles acreditavam, inclusive, quando Jesus disse, nós vamos analisar isso, que ele disse que o templo seria destruído, eles queriam matar Jesus por isso, porque eles imaginavam que Jerusalém era eterna. O templo físico, ele era importante. Eles estavam mais se importando com o Deus do templo ou com o templo de Deus. O templo tinha o mesmo problema que a figueira, frondoso à distância, mas sem frutos por dentro. A intenção de Jesus não era reformar ou limpar o templo, mas sim julgá-lo, mostrando posteriormente que seus dias estavam contados. Seu propósito era declarar que agora existia um novo templo. O próprio Jesus, esse novo templo, lugar onde os judeus e não judeus poderiam encontrar a presença de Deus.
Onde quer que estejam reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Essa era a nova dinâmica do Senhor. Não precisava de um lugar físico. Entendam. O lugar físico é importante para nós nos congregarmos. Mas Jesus estava condenando essa religião formal no coração deles. Você está compreendendo isso? Somente em Cristo as pessoas podem encontrar perdão e purificação dos seus pecados. A destruição do templo no ano 70 de nossa era, pelo general romano Tito, cumprindo as palavras de Jesus durante essas rebeliões judaicas, foi o cumprimento do julgamento simbólico que Jesus havia decretado nessa ocasião que nós acabamos de ler. Aqui nós encontramos um outro princípio importante. Seguimos Jesus quando não permitimos que coisas boas tenham prioridade sobre nós. Veja, será que ao seguirmos Jesus, nós estamos fazendo da maneira correta? Será que nós estamos colocando coisas que estão acima de importância do que a nossa devoção para com Ele, do que a nossa devoção e dedicação a Ele? O templo, ele era algo bom. Deus ordenou ao povo de Israel que construísse esse templo. Não foi ideia deles, foi ideia de Deus. Deus ordenou a Israel que o adorassem no templo, oferecessem sacrifícios nele, que eles estivessem ali congregados. Era propósito de Deus que o templo fosse importante para a adoração. E sempre foi, no entanto, uma ferramenta. O templo, no pensamento de Deus, no coração de Deus, era para ser uma ferramenta e não um meio, não um fim. Perdão, ele era para ser um meio, né? E não um fim. Era uma maneira de Deus se encontrar com seu povo para então lhes proporcionar o perdão. O templo era uma ferramenta para adoração, uma ferramenta para louvor, uma ferramenta para celebração, para arrependimento. Quando tornamos as coisas boas de nossa vida mais importantes que a nossa devoção a Jesus Cristo, cometemos o mesmo erro. Eu amo minha família, minha esposa, minhas filhas. A minha devoção, no entanto, a Jesus deve ter prioridade sobre a minha família. Você compreende isso? Você poderia dizer assim, mas, pastor, eu tenho um filhinho tão pequeno, eu não tenho que me dedicar a ele? Sim, você deve se dedicar a ele, mãe, que esteja me ouvindo. Mas exatamente na medida que você se dedica muito mais a Deus, você será uma mãe melhor. Você será uma pessoa melhor. E, portanto, haverá, então, um maior benefício para os seus filhos. Veja, caso contrário, há um problema em que a minha família passará a ser um ídolo para mim. E os meus filhos, as minhas filhas, a minha esposa, se tornarão um objeto de adoração. Uma pessoa adora a sua família, pode ser o marido, pode ser a esposa, o pai, a mãe, enfim, seja quem for. O que você é tentando amar mais do que Jesus Cristo em sua vida? Será que você tem alguma coisa que você está colocando acima de Jesus? Olha, pode ser um ente querido, pode ser um cargo, pode ser um trabalho. Não cometa o mesmo erro da geração dos líderes na época do templo. Se você colocar essas coisas ou pessoas em primeiro lugar, Deus pode ter que derrubá-las para mostrar o que realmente é importante. Bem, nós temos que finalizar. A história ela termina com a leitura dos versos 22 a 25. Eu vou ler para nós concluirmos. Podemos ler? Do 22 até o 25. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te para o mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Como é que termina essa história, queridos? Jesus estava querendo ensinar uma grande lição.
A história termina com Jesus instruindo seus discípulos a ter fé. Nos versos 22 e 25, ele declarou isso. Interessante que a instrução vem logo após Pedro chamar a atenção da figueira que estava murcha. Jesus chama as pessoas a confiarem em Deus, não no tempo. Você percebe o que está acontecendo aqui? Quando ele diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, Jesus está fazendo alusão ao templo. Não, pastor, essa aí é a história da montanha, né? Que se eu tiver fé... Queridos, a única montanha que estava diante deles era o monte onde estava o templo. Então veja, quando Jesus está agora falando para os discípulos, ele está dizendo, olha, muito mais importante do que o templo é o seu relacionamento comigo. E se ele for íntimo, e se você tiver fé, você pode, inclusive, transportar essa montanha onde o templo está para outro lugar. O templo não é intransponível, ele não é eterno. Jesus ele está fazendo aqui uma lição muito importante. O templo havia sido construído em uma montanha, o Monte Sião. E por isso que ele diz este monte, porque a única montanha que estava ali era exatamente a montanha que acabamos de mencionar. O argumento de Jesus não era apenas que a fé move montanhas, mas que a fé em Deus é mais poderosa do que a fé no templo que repousava a montanha. Você entende isso? Portanto, Jesus não estava nos dando uma fórmula para como usar a fé para operar milagres, mas sim quão importante é a fé em Deus. Então, entenda, para o judeu, era mais importante o templo do que a própria religião. E eles estavam colocando acima de Deus. Essa é a questão. O templo era equivalente a orar em nome de Jesus para os cristãos. Orar no templo era tão importante para eles como é para nós hoje orarmos em nome de Jesus. Então eles acreditavam que a oração feita no templo, ela era uma oração que você tinha mais chance, inclusive, de a sua oração ser ouvida. Jesus queria ensinar-lhes que a oração não depende do templo, mas depende da fé no Deus que você está orando. Novamente, essa não é uma fórmula para conseguir o que queremos. Existem muitas outras passagens sobre a oração no Novo Testamento que comprovam esse argumento que eu acabo de lhes dizer. A oração precisa ser feita de acordo com a vontade de Deus, para que esse pedido de oração seja realizado. Portanto, não podemos tirar esse versículo do seu contexto e, em seguida, construir toda uma doutrina de oração baseada apenas nele. Queridos, Jesus nos chama nesta noite não para seguir no templo, uma religião, uma doutrina, uma igreja, uma filosofia. Seguir a Jesus Cristo significa viver uma vida frutífera, uma vida de fé nele. Significa não se contentar com meras aparências, mas se dedicar a uma vida útil, produtiva e espiritualmente fértil, entende? Uma vida vitoriosa, uma vida cristã frutífera. Significa recusar confiar em algo além de Jesus, até nas coisas boas da vida. E quando eu digo as coisas boas da vida, eu digo entes queridos. Eu não posso confiar mais neles do que em Jesus. E, acima de tudo, significa viver uma vida de fé, confiando nele acima de todas as coisas. Deus, ele não se preocupa com uma religião bonita, formal. Quando você ora a ele, ele não vai atender a sua oração porque as suas palavras são eloquentes. Um dia, há muito tempo atrás, nós fomos pegos de surpresa por uma situação bem difícil. Eu tinha aquela Brasília 79 que eu havia falado para vocês, e a Brasília ela tinha 3 chaves, né? Ela tinha a chave da porta, a chave da ignição e o tanque de combustível. E nós fizemos uma coisa assim, uma correria.
Nós estávamos indo para a cidade de Bragança Paulista, mas antes uma pessoa muito amiga, a Valdivino, ela era diretora do Clube de Desbravadores, lá da Igreja de Freguesia do Ó, onde eu era membro, e ela queria uma carona para o terminal rodoviário. E eu não quis dizer não, mas sexta-feira, a Marginal Tietê, ela é difícil. E foi realmente. Nós chegamos em cima da hora do ônibus dela e nós fizemos uma coisa feia. Não dava tempo para a gente entrar pelo metrô, subir a escada Tietê. A gente foi pelos gramados ali, correndo ali, e eu estava com uma barraca na mão, uma mochila dela, e a gente, até o segurança tentou barrar a gente, mas eu disse assim, moço, por favor, olha, o ônibus está saindo. E, e ele deixou, e aí a gente conseguiu deixar ele a Valdivino. Quando a gente voltou para o carro, o chaveiro do carro que eu costumava deixar pendurado no passador da calça, a argolinha estava assim, né? E estava faltando a chave que dava a partida. Bom, nós tentamos fazer o possível ali, mas veio a noite, nós ficávamos imaginando assim, onde é que eu vou achar agora essa chave? Não tem mais chaveiro para a gente recorrer. E a gente falou assim, bom, essa chave deve ter caído lá no gramado, porque seria o único lugar onde a gente não poderia achar. Não fez barulho, quero dizer. E a gente procurou por lá, cansamos de procurar. Aí pensamos assim, bom, vamos ver se, porque a gente voltou depois para o terminal rodoviário, vamos ver se alguém achou a chave. Vamos lá nos achados e perdidos. Demoramos um tempão para ter ali um retorno. Não conseguimos achar. Procuramos a pessoa encarregada da limpeza e ela também não pôde nos ajudar. Aí eu falei assim para aquela que um dia seria minha esposa, né? Olha, vamos voltar lá e vamos procurar a chave no gramado. Com aquela cara de pau, pedir permissão para o segurança. Eu sei que passamos horas ali. E quando eu achei que não tinha mais nada o que fazer, então aquela que era a minha namorada, ela disse assim, olha, por que a gente não ora? Eu já estava cursando teologia, imaginava assim, que vergonha, né? Eu tinha que ter proposto orar. E aí eu estava, ora você. E aí ela fez uma oração igual de uma criança. E ela orou mais ou menos assim, Senhor Deus, tu podes fazer todas as coisas, por favor, transforma essa chave numa luzinha para que a gente possa encontrar. Aí, quando terminou a oração, eu fiquei pensando assim, luzinha. A gente pede cada coisa para Deus, né? E talvez a gente até é infantil ao pedir as coisas. E eu não quis criticá-lo, né? Mas eu fiquei pensando, luzinha. Nós acabamos de orar. E quando você cansa de procurar no lugar que pode estar uma coisa, você começa a procurar em lugares em que não vão estar. É mais ou menos isso. E aí eu fui para o meio-fio. E no momento que eu fui para o meio-fio, saiu um ônibus ali do terminal, e como eu estava ali num lugar que não deveria estar, ele jogou o farol alto em mim. E quando eu dei um passo para trás, ali naquele gramado, estava uma luzinha. E ela correu ali, pegou a luzinha, dava um pulinho, assim, dava vários pulinhos, assim, olha, uma luzinha, olha o que Deus fez, ele transformou a chave em uma luzinha. Você pode pensar assim, bom, pastor, mas essa história ela é bonitinha, mas ela não é algo tão significativo. Pode ser, mas eu quero dizer que Deus se preocupa conosco em todos os pormenores. Você entende isso? Eu não sabia o que iria acontecer. Ficou muito tarde, eu não fui para Bragança Paulista naquela noite. E quando foi pela manhã do outro dia,
havia uma poça de óleo na garagem, e se eu tivesse viajado naquela noite, eu teria ficado na estrada e vai saber o que poderia ter acontecido. Seria uma viagem de grande risco. Então, eu estou dizendo para você, queridos, que muitas vezes até mesmo as coisas que nos acontecem, que não são boas coisas a princípio, pode ser que Deus esteja em sua divina providência, permitindo, tolerando que nós passemos por algumas coisas, mas Ele quer produzir uma obra maior na minha e na sua vida. Hoje nós temos o Douglas e a Marcele. O Douglas e a Marcele, eles também são cantores que já apareceram no Novo Tempo também. E eles vão apresentar uma música muito bonita, que fala sobre o amor de Deus, que o amor que nos faz lembrar que a nossa vida é mais do que as pessoas podem deduzir superficialmente, entende? Deus, ele olha o íntimo do meu e do seu coração e não tenha medo. Não importa se você é simples ou culto, se você é rico ou pobre, se você tem status social, se existem pessoas que estão colocando você à margem. Deus olha para você como se você fosse a coisa mais importante para Ele. Eu costumo dizer, tem uma coisa que é impossível para Deus. É impossível Deus te amar mais do que Ele te ama. E eu queria orar por você, mas eu gostaria de antes fazer um apelo nessa noite. Você gostaria de se entregar confiantemente nas mãos de Deus, mas de orar para que Ele transforme a sua vida, para que você rompa as barreiras da superficialidade, do formalismo religioso, e que você possa realmente seguir a Ele como Salvador e Senhor? Quantos gostariam de tomar essa decisão nesta noite? Eu vou orar enquanto eles cantam, para que você tome essa decisão. Vamos ouvir essa linda melodia. Como eu sou feito você, se não consigo ser, tento enxergar como fazer, mas se você já fez, o teu amor me faz lembrar que a minha vida é mais. Por teu agir, posso olhar para além de mim. Mais uma vez vejo você me convidando a ser. Tanto julguei, tanto culpei, mas teu perdão refez. O teu amor me faz lembrar que a minha vida é mais. Por teu agir, posso olhar para além de mim. Deixar você guiar o meu viver é perceber
agir, posso olhar para além de mim, além de mim, além de mim, além de mim, além de Amém. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado, Douglas e a Marcele. Deus, ele pode olhar além da superficialidade. Vamos chegar a ele confiantes, portanto, em oração neste momento. Vamos orar. Maravilhoso Pai que estás nos céus, nesta noite, Senhor, nós queremos lhe agradecer pelo poder da tua palavra em nossas vidas, porque ela é a fonte inesgotável de refletir o teu amor e a tua bondade para conosco, principalmente analisarmos a vida de Jesus aqui neste ano. É em nome dele, Pai, que nos achegamos a ti, pedindo em primeiro lugar, por favor, perdoe os nossos pecados. Dá-nos a certeza no coração de que o Senhor nos aceita como filhos e filhas. O Senhor olha além da superficialidade. O Senhor não nos julga como as pessoas nos julgam. E, Pai, por favor, te pedimos humildemente que o Senhor continue assim a nos olhar, não apenas como somos, mas como poderemos nos tornar mediante o teu poder. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor sempre confia e espera em nós. O Senhor sabe que podes fazer maravilhas em nossas vidas. Então, neste momento, Senhor, nós queremos te pedir, por favor, queremos abrir o nosso coração para que o Senhor opere em nossa vida, faça as obras tão necessárias de transformação, para que nossa mente seja mais semelhante à de Cristo, nossos atos sejam de bondade também, como Ele ensinou. Que nós possamos, ó Pai, fugir daquilo que é superficial, nada de uma religião formal ou superficial, que possamos viver na prática, e para tanto suplicamos, envia-nos o teu Santo e Divino Espírito, Senhor. Nós temos tido a oportunidade de apresentar pedidos a cada noite. Senhor, por favor, te pedimos que tenhas misericórdia de cada um dos teus filhos que expressaram qualquer pedido nesta noite. Por favor, Senhor, te pedimos, faça o milagre necessário na vida dos teus filhos, mas principalmente, faça o milagre da salvação em cada ser, em cada um dos teus filhos. Nas tuas mãos nos entregamos, dá-nos um descanso reparador. É o que em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. Que a paz e o amor estejam em teu coração. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Louvamos a Deus novamente pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse terceiro dia, terceira noite da Semana Santa aqui da nossa igreja do Jardim Soraya. E queremos convidar você para que amanhã esteja novamente conosco às 19h30, 19h25, já se preparando para mais louvores, para mais uma mensagem da Palavra de Deus ao nosso coração. Também lembramos que se você se lembrar de alguma outra pessoa que você talvez pense que poderiam essas mensagens ser importantes para essa pessoa, ore por ela, faça o convite para que ela, a partir de amanhã, possa estar aqui conosco também. Que Deus abençoe a todos nós. Tenham todos uma boa noite.